Glória a Deus. Hebreus, capítulo 7, verso 25, diz assim a palavra do Senhor. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Talvez a sua versão esteja perfeitamente no lugar de totalmente, não é isso? Talvez seja isso, né? Ele pode salvar perfeitamente. Vou repetir então. Por isso também pode salvar totalmente ou perfeitamente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O escritor aos Hebreus, nós não temos um nome, alguns até insinuam um dos apóstolos, alguns até afirmam ter sido Pedro, aliás, Paulo, enfim. O certo é que foi um autor, um escritor, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, que trouxe-nos esta obra maravilhosa, a Epístola aos Hebreus. Irmãos, nós somos reformados, a Igreja Missionária Volta de Cristo é uma igreja reformada, eu sou de confissão reformada. Eu vim da igreja pentecostal, acostumado com o movimento pentecostal desde 1982. Mas, com o passar dos anos, vim estudando a palavra, Deus me direcionou nesta linha doutrinária, que eu considero muito coerente, muito concisa. Existe alguma divergência entre nós, é claro, em questões não fundamentais, questões assim mais não centrais, nós chamamos de questões não centrais, né, mais parabólicas assim, periféricas assim. Por exemplo, algumas questões que as centrais nós estamos todos inteirados, né? Mas uma coisa às vezes eu fico observando no meio, é uma crítica que eu faço agora aqui, que muitas vezes nós ficamos apresentando os autores, que é importante ler e estudar, e isso aqui é só um parênteses para eu começar a pregar. Às vezes a pessoa fica falando muito dos puritanos, etc., os quais também leio, estudo, John Owen, enfim, muitos, né? Não vou citar nomes aqui. E nós temos uma obra aqui em Hebreus, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, essa carta aqui é uma coisa assim fenomenal. Quando você estuda todo o Evangelho, é lógico, mas quando você estuda algumas partes, por exemplo, o Evangelho de João, Hebreus, não estou dizendo que em detrimento ao outro é melhor, não. Mas as profundidades que são achadas ali, meu amigo, são coisas profundas. Às vezes as pessoas se deslumbram com a vida de A, de B ou de C e esquecem-se de ver a glória de Cristo demonstrada nas páginas da Bíblia. É isso que eu acho interessante muitas vezes. As pessoas focam muito em Calvino ou em, enfim, não quero ficar citando nome, apesar de ter citado dois já, né? Mas esquecem-se às vezes de focar na glória mostrada de Cristo, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, nas Escrituras. Esses homens foram importantes. John Knox, citei mais um aqui agora. São homens que foram de extrema importância e são extremamente relevantes. O que eu me refiro muitos deixam de estudar a palavra na sua profundidade. E aí não é muito bom. Aliás, aí não é bom. E o título da mensagem que eu vou pregar hoje é Rogai por nós. Quando você ouve essa expressão rogai por nós, que é um imperativo, pode ser que você ouviu alguém falar, mas não numa pregação, provavelmente pela Igreja Católica Romana. E ali eles têm esse costume, né? Ó Maria, não sei o que, rogai por nós, que recorremos a vós. Na verdade, existia, porque lá a Maria tem 200 mil nomes, né? E um dos nomes lá esqueci, fugiu a memória agora. Pois enfim, apareceu para uma mulher chamada, diz, né, a lenda, que apareceu a Maria para uma mulher chamada Catarina, ou Santa Catarina para eles, e ela dizia, e saía muitos raios das suas mãos, assim, alguns raios estavam apagados,
E essa tal de Catarina perguntou por que alguns raios estão apagados. Ela falou, porque isso aqui são as petições que os meus queridos não fazem. Se eles fizessem, essas luzes acendiam, esses raios, é para eles. Aí ela deu a instrução, né? Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Aí ficou, e fizeram umas medalhinhas. Ela pediu, segundo a lenda, isso é uma lenda, gente, umas medalhinhas, né? Isso na França. E aí ela mandou fazer algumas medalhinhas, e fizeram as medalhinhas, com o desenho dessa santa, né? E com essa frase, e teve uma praga lá na França. E as pessoas que tinham essa medalhinha não tiveram a praga. Então já ficou ali. Aí ficou essa fala: ó Maria, rogai por nós, que recorremos a vós. Né? Mas na verdade isso é idolatria, isso é pecado, isso é erro, porque o único que pode rogar por nós foi aquele que nós lemos aqui, Cristo Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, que está aqui no verso 25, vivendo sempre para interceder. Intercessão e rogar são sinônimos. Interceder, rogar. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que só tem um que pode realmente interceder por nós. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só mediador entre Deus. Há um só Senhor, um só Deus, nenhum só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Olha só. 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Porque ele se fez homem. E continua homem, ser humano. Não no corpo que ele veio aqui, mas agora no corpo de glória. E ele está ali, diz a palavra, mediando. O que é uma mediação e o que é uma intercessão? Qual que é a diferença? O que é uma mediação e o que é uma intercessão? Mediação é aquele que vai estar intervindo entre partes que se ofendem. Por exemplo, ele é mediador entre Deus e nós. Olha bem a frase como é que está escrita. Há um só mediador entre Deus e os homens. Porque o homem falha contra Deus, peca contra Deus, transgride contra Deus, e Deus tem poder de matar e lançar no inferno. Então Deus, Filho, faz o que? Uma mediação, uma intervenção por nós ao Pai. Por isso há um só mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus, homem. E o que é uma intercessão? É um clamor, é uma súplica, é um pedido, é um rogar por alguém. É estar ali fazendo uma petição para outro. Observe só Atos 4,12, há poucos dias eu preguei aqui, que também diz o texto que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro que possa ser salvo, não há nenhum outro que possa haver salvação, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então a intercessão, a mediação só é feita por Cristo Jesus, por quê? Porque só há um Deus, só há um Salvador, aliás, e um só Deus também, evidentemente, mas um só Salvador, dado entre os homens, debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. E o texto diz aqui, o versículo 25 de Hebreus, diz: por isso também pode salvar plenamente, totalmente, os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre. Ele vive eternamente e pode fazer essa súplica, pode fazer esse rogo, pode fazer a mediação, pode estar intercedendo por nós. Eu já falei em outras mensagens, vou repetir nesta, sobre o Evangelho. Cristo, melhor dizendo, na lei, né, os profetas, Cristo é anunciado como aquele que viria, muito embora sobre a sua segunda vinda também é dita. E nos evangelhos nós vemos escrito o que ele fez, o que ele estava realizando, enquanto no tempo da sua vida. E também o texto nos diz, em Hebreus, o que ele está fazendo atualmente. Ele está à direita do Pai e pode perfeitamente salvar os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre. Já vou dizer por que essa palavra, vivendo sempre, ou seja, não morre, eternamente, interceder por nós. Na vida, nós sempre precisamos, em alguns momentos, de alguém para interceder por nós, de alguma forma. Se você precisa de um trabalho, às vezes, você precisa de um emprego, você fala com alguém que pode te auxiliar
entregar um currículo para um chefe, ou você mesmo ter a amizade com aquela pessoa que tem a capacidade de uma chefia, de ser encarregado de alguma coisa e poder te dar uma força no emprego. Eu já consegui emprego através de amigos, de pessoas que conheciam pessoas. Eu já pude ajudar pessoas que deram currículo, eu podia entregar para alguém que tinha condições de dar emprego, inclusive deu mesmo. Vários até, graças a Deus. Então, em alguns momentos na vida, a gente vai precisar de alguém para emprego, nos assuntos sociais, em questões judiciais, jurídicas, por exemplo, um advogado, para estar lá pleiteando a sua causa e assim por diante. E quando nós olhamos para uma palavra como essa, alguém que intercede por nós e está vivo eternamente e pode perfeitamente salvar, porque a salvação de Jesus, a despeito de que muitos pensam, é uma salvação plena e eterna, não se perde. Tem muita gente pensando que Jesus salva de manhã e a pessoa se perde à tarde, de noite ela é salva de novo. Não, salvação é plena, porque é novo nascimento, e a partir do novo nascimento você passa a ser filho de Deus, porque enquanto o ser humano não nascer de novo, ele é criatura de Deus, ele é filho das trevas, ele é morto em ofensa e pecado. A partir do momento que ele é nascido de novo da água do Espírito de Deus, não da vontade do homem, então ele passa a ser filho de Deus. Ao momento que ele é feito filho de Deus, ele é justificado pelas obras que Cristo fez no Calvário. Tendo feito isso, nós temos a certeza do que eu vou ler agora aqui, do que eu já estou falando, e do que eu vou ler agora aqui, que está em Hebreus 3, verso 1. Mantenha essa carta aberta aí em Hebreus. Aliás, quando o pregador mandar você fechar a Bíblia, você não fecha não. For num culto, se o pregador falar agora feche sua Bíblia, não fecha não, mantenha aberta. Para você ir conferindo o que o pregador está dizendo. Hebreus 3, verso 1, eu estou com a versão Nova Almeida atualizada, talvez um pouquinho diferente do que você tem aí, mas observe. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Olha bem, apóstolo e sumo sacerdote. Retende firme, fique atento. Retende firme a confissão, porque nós temos um apóstolo e um sumo sacerdote. Observe bem isso. Apóstolo e sumo sacerdote das nossas confissões. Nós confessamos Cristo como nosso Salvador. Nós confessamos que nós acreditamos plenamente na obra que Ele fez na cruz do Calvário. Portanto, nossa confissão é firme nele e temos nele a firmeza, e ele é o nosso apóstolo e sumo sacerdote. O apóstolo ligado ao Novo Testamento e o sacerdote, o sumo sacerdote, ao Antigo Testamento, nós observamos que tanto um quanto o outro revela a vontade do Pai. Tanto o sacerdote quanto o apóstolo, eles transmitiram para o povo, para a nação, a vontade do Pai, a vontade de Deus. O sumo sacerdote apresentava os sacrifícios, apresentava a oração do povo, apresentava na ocasião ali o sacrifício, apresentava pelo pecado dele, pelo pecado do povo, pelo pecado da nação. E o apóstolo, ele apresentava de Deus para o povo as verdades sagradas, os desejos de Deus, a palavra de Deus, nós dizendo, os decretos de Deus. De maneira que tanto um quanto o outro revela a vontade do Pai. E Cristo é o sumo sacerdote, ele é o apóstolo das nossas confissões, que perfeitamente revela a vontade do Pai. E quando nós olhamos para João capítulo 6, versículo 39, nós vamos ler: e a vontade do Pai é esta, que nenhum daqueles que Ele me deu se perca, mas eu o ressuscite no último dia. Então, em suma, a vontade do Pai é esta, que nenhum daqueles que o Pai deu para o Filho, que é o apóstolo e sumo sacerdote, que intercede constantemente e perfeitamente nos salva, este apresenta essa vontade, e a vontade é que nenhum se perca. Agora, observe, Hebreus capítulo 5, vai lá comigo, versículo 1, a seguir, diz assim a palavra. Hebreus capítulo 5, e o versículo 1 diz assim: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas.
Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Esse é o sumo sacerdote constituído dentre os homens. Está rodeado de fraquezas, oferece sacrifício pelo povo e por ele mesmo. Observe. Por essa razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, eu hoje te gerei. E em outro lugar também diz: você é sacerdote sempre, ou para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias da sua carne, ofereceu com lágrimas, com clamor e súplica àquele que podia livrar da morte. As pessoas imediatamente remetem seu pensamento lá no Gólgota, no Getsemane, quando ele orava e clamava, mas no seu viver, no seu ministério, foi sempre clamando e com lágrima. Ele chorou por Jerusalém, ele se emocionou ao ver o seu amigo Lázaro morto, chorou, mas chorou também em clamor, em súplica. A sua vida era uma vida de oração. E ele obedeceu, e obediente. Moisés foi obediente ao seu ministério, mas a perfeição está no ministério de Cristo, que é maior e mais excelente, evidentemente. E ele então foi por Deus estabelecido sumo sacerdote. Então ele pode interceder, ele pode perfeitamente salvar os que por ele chegam a Deus e está intercedendo. E isto foi feito com glória, com poder e com juramento. Observe comigo Hebreus 6,13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Observe, Deus não tinha alguém maior e jurou por ele mesmo que abençoaria. E pelos seus descendentes seria abençoado as nações. E o descendente é Cristo Jesus. Agora observe, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20, está instruído que se alguém vai jurar, jure por Deus. Mas Jesus, você vai ver no Evangelho dizendo: não jureis pelo céu, não jureis por quê? Porque o juramento você pode falar e descumprir. Mas havia uma lei, e na lei, essa determinação, jurar por Deus. E o que é um juramento? Só para abrir um parênteses aqui. Você fala e empenha o peso da honra da sua palavra diante do Senhor para cumprir votos, cumprir alguma coisa que falou. E muitas pessoas, descumprindo a lei, não conhecendo, elas estão votando. E principalmente agora há poucos dias, hoje é 26 de janeiro, não é isso? E há poucos dias, aí, menos de um mês, muitos fizeram vários votos de juramentos, dizendo que esse ano ia ficar firme com Deus, esse ano ia ficar firme nos dízimos, ofertas, contribuições, que esse ano ia pegar firme na obra, no evangelismo, na pregação, e já passou quase um mês e isso não cumpriu ainda. Mas quando nós falamos para o homem resolve entre o homem, mas quando falamos para com Deus, aí as coisas começam a complicar. Quando nós falamos para Deus, Deus é um Deus santo, poderoso e eterno, então nós temos que ter cuidado ao falar. Isso aqui é só um parênteses que Deus me deu agora aqui para falar para a igreja, para falar para os santos. Então nós temos aqui alguém que pode interceder por nós, alguém que é estabelecido com juramento, sublime e glorioso, alguém que é estabelecido com glória e com poder, e pode perfeitamente salvar aqueles que por ele chegam a Deus. Porque para chegar a Deus é só por Cristo Jesus. Não é por Maria, para rogar por Maria, não é por Buda, não é por Kardec, não é por Krishna, não é por qualquer outro que seja. Quaisquer que sejam os deuses, os nomes dados entre os homens. Só há um homem, só um nome, só um Deus que pode salvar: Jesus Cristo. Ponto. Agora, abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22 e o verso 31.
Observe só o que diz a palavra, Lucas 22 e o verso 31. Diz assim a palavra, até o 34. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a tua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Talvez na sua versão esteja roguei, né? Eu roguei ao Pai por ti. A revista corrigida e a revista atualizada estão escrito roguei. No lugar de orei ao Pai, está roguei ao Pai por ti. Nessa expressão aqui, nesse texto aqui, nessa parte que eu li do verso 31 ao 34 do livro de Lucas, é quando após celebrar a última Páscoa e a primeira ceia, ele começa a falar e dar algumas instruções, logo após os discípulos perguntar quem é o maior, eles queriam saber quem era o maior. E o Senhor vai dando instruções, e na frente ele segue dizendo para Pedro. E Pedro diz assim, Senhor, eu estou pronto para ir para a morte contigo. Aí o Senhor diz assim, olha, Satanás pediu você, a sua vida, para peneirar, talvez na sua esteja cirandar, em roda assim, ó, coloca ali o trigo na peneira e fica cirandando, rodando assim. E vai soprando para tirar a palha e fica só o trigo. Mas ele pediu para cirandar, para misturar você mesmo. E olha o que diz o texto. Eu roguei ao Pai por ti. Só esse versículo 31, 34, dá um sermão aqui de umas 2 horas, mas eu não vou entrar em todos os detalhes, mas essa parte só. Eu roguei ao Pai por ti. Olha bem, Satanás pediu a sua vida, Pedro. Mas eu roguei ao Pai por ti. E ele pediu para cirandar. Olha bem. E eu, porém, orei ao Pai, eu roguei por você para que a tua fé não desfaleça. Não orou nem rogou para que ele não fosse cirandado. Veja bem. Não. Orou para que a sua fé, rogou para que a sua fé não fosse desfalecida. Alguns personagens estiveram na peneira. Por exemplo, Abraão. E ele mentiu em relação à sua esposa, dizendo que não era sua esposa, ou que era sua irmã, embora fosse meia irmã, mas era sua esposa. Jó também passou por isso. Mas Jó é exemplo de fé, sim, mas teve um momento que ele disse que preferia que fosse um aborto. Tivesse sido um aborto. E outros tanto passaram por isso. O próprio Senhor Jesus esteve ali naquela peneira e lá no deserto, e em todo o seu ministério, mas ali não tinha palha e também não tinha joio, porque o ideal é misturar com a palha e com o joio e se perder. Esta é a grande verdade. Tanto que o texto diz assim, e você quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Você retomar as forças e fortaleça o seu irmão, porque é um ensinamento. Observe, peneirar é isso então. E alguns passaram por isso, como por exemplo, eu citei Jó, Davi. Davi foi peneirado também. E teve situações terríveis ali. Jesus, na peneira de Satanás, não tinha joio nem palha, trigo. João 12, verso 24. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não produz fruto. Mas se cair na terra, vai produzir muitos frutos. Ele veio para fazer isso, ele veio para cair no chão ali, sepultar, ou seja, produzir frutos. Ele declarou, ele deixou isso para nós. Outro dia eu meditava com minha esposa nesse texto, e eu dizia assim, irmão Jairo, eu e ela conversando sobre esse texto aqui, Hebreus 7, 25, e eu disse assim, pensemos no pior pecado, aos nossos olhos, dos quais nós cometemos. Pensa você depois na internet aí, pensa assim, qual foi o pior pecado que você cometeu? Aos seus olhos, qual foi o pior? Por exemplo, você xingou alguém, você se embriagou em alguma ocasião, de repente adulterou, aí você vai colocar na escala, adultério é um pecado pesado, porque embora as pessoas pensem, há pecados e pecados, sim, tanto que no inferno haverá graus de punição. Tem pessoas que pensam, pecado é pecado, não, pecado é pecado, o homem sem Cristo está condenado, essa é a verdade, ele está no pecado, ele está nas obras de Adão, na obra da carne. Se ele está em Cristo, ele está justificado das obras da morte, da carne, mas ele ainda pode pecar, ele vai pecar. Às vezes até pecar é pecado grave, como o adultério que eu falei, por exemplo,
mas ele é restabelecido por Deus, evidentemente. Pensando no pecado grave da sua vida, se é com você e Deus, eu estou dizendo pecado aos seus olhos por quê? Porque às vezes nós mensuramos de forma errada. Mas imagina, no seu conceito, pelo menos, pensa num tipo de pecado. Agora imagina Cristo, o nosso Senhor e Salvador, sumo sacerdote das nossas confissões, apóstolo e sumo sacerdote, ele olhando e rogando ao Pai por conta desse pecado. E dizendo, na cruz eu derramei o meu sangue por causa dele. Quantas vezes nós estivemos afastados do caminho, distante da obra, distante de Deus? Talvez hoje ainda alguém que vai ouvir ou que esteja ouvindo está longe da caminhada e o aniversário apontando e dizendo, olha, você não tem mais jeito porque você fez isso, você faz ainda isto. E às vezes eu converso com alguém para evangelizar e alguém fala, eu já fui da igreja, já fui de Cristo, mas eu estou com uns probleminhas, eu estou ainda fumando, eu estou ainda bebendo, eu estou ainda assim, eu preciso arrumar isso. Não dá tempo, venha rápido. Porque Ele é poderoso para salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Ele é o que está rogando, intercedendo. Imagina no momento da queda que você caiu, que eu caí, que alguém caiu, que alguém já tropeçou, e Cristo intercedendo, rogando, porque Ele pode fazer isso, porque Ele foi constituído por uma obra gloriosa, um ato de justiça único, lá no Calvário. Essa expressão Simão, Simão que Ele usou aqui, Ele usou para Simão, para Marta, dessa forma, Marta, Marta. Jerusalém, Jerusalém, isso tem um peso. Ele disse, olha Simão, olha Pedro, olha Simão Pedro. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Se nós estamos em pé, é porque Ele tem nos fortalecido. Se nós estamos aqui, é porque Ele nos tem fortalecido. Se vacilamos com nossos pés revalecendo, nossos pés caímos um dia, Ele nos levantou. Ele é o que intercede por nós. Observe comigo Romanos 5, verso 14. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. A morte reinou de Adão até Moisés, porque depois veio a lei, e pela lei se abriu o leque do pecado. Olha o que está aí. Ó. Mas mesmo assim, todos estavam mortos na obra de Adão, a morte reinava. E Deus estabeleceu na lei o sacerdócio, e o sacerdote da tribo de Levi, que ano após ano eles apresentavam os sacrifícios no dia de Yom Kippur, cada ano era um sumo sacerdote, no outro era o outro sumo sacerdote, e apresentavam o sacrifício conforme as festas, conforme tinha que ser, mas eles, sacerdotes, também precisavam por si mesmo, e eles também morriam, então esta morte serviu ali, aprisionando e prendendo, e pela graça nós somos salvos, tanto eles antes de Cristo, olhavam para frente, para o Cordeiro que ia vir, nós olhamos para trás, para o Cordeiro que já veio, e que retornará, mas que já veio para a salvação. Agora observe, Hebreus 7, 23, olha comigo aí. Ora, os outros não... Eu vou ler o 22 e 23. Por isso mesmo, Jesus se tornou o fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Olha bem. Eram sacerdotes em maior número. Centenas deles. Milhares deles até. Porque a morte os impedia de prosseguir. Agora, Cristo não. Ele morreu e ressuscitou. E a morte não pode impedir o sacerdócio de Jesus Cristo. Ele está perfeitamente intercedendo por nós. Em fraqueza que nós temos. Ou você pensa que cristão, pastor, obreiro, pregador, missionário, não tem fraqueza, não tem deficiência. Mas ele clama àquele que pode rogar, àquele que pode realmente nos dar a vitória plena sobre tudo isso. Porque na cruz do Calvário ele decretou, está consumado, nos condicionando a essa grande vitória, essa grande bênção sobre o pecado e a morte. Observe comigo, Hebreus 2:9. E eu vou te aconselhar, leia toda essa carta de Hebreus. Hebreus 2, verso 9, olha o que diz. Vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra,
para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. E leia-se esse todos aqui eleitos, irmão. Então ele sabe, pode dizer, pode suficientemente entender nossas aflições, embora não tenha pecado, mas no dia da sua carne ele contemplou aqui a dificuldade, a luta, as dificuldades que o ser humano tem. Observe, Hebreus 2, 14 e 15. Olha o que diz Hebreus 2, verso 14 e verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha bem o que Cristo veio fazer. Ele veio destruir aquele que tem o poder da morte e livrar todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão. Olha a obra que Cristo fez e o que Ele hoje está fazendo. Preste bem atenção. Apocalipse 1, verso 17 e verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. 17 e 18 de Apocalipse diz assim: ao vê-lo, ao ver Cristo, quem ao vê-lo? João, na ilha de Patmos. Ao vê-lo, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Logo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é perfeito, sacerdote, apóstolo, perfeito para a nossa salvação. Abra comigo, Colossenses 3, verso 1. É um texto que eu sempre cito, e sempre vou citar. Colossenses, capítulo 3, verso 1, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, perfeitamente salvo aqueles que por ele chegam a Deus, apóstolo e sumo sacerdote das nossas confissões, aquele que sofreu nos dias da sua carne e pode perfeitamente livrar daquele que tem o império da morte, o reinado da morte, a saber, Satanás. E para isso manifestou o Filho de Deus para desfazer, para destruir as obras do diabo. Olha comigo. Hebreus 6, 18. Hebreus 6, 18. 1 Timóteo 2,5 fala que há só mediador. Nós temos um só mediador. Hebreus 6, de 18 a 20. Olha o que diz a palavra. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis. Vou ter que ler o 17 também, né? Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com o juramento. Repetindo. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa, leia-se eleitos, que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. E ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da nossa alma, ou âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor que vai antes,
que prepara o caminho, que vai adiante. Como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo é aquele que ressuscitou, e se nós já ressuscitamos com Cristo, pensar nas coisas do alto, não nas de baixo. E hoje tem um evangelho que prega as coisas de baixo e não as coisas do alto. E eu não me canso de dizer que o crente tem que viver a sua vida, trabalhar, cuidar da família, fazer de forma a ganhar o seu pão com decência, com ordem. Se Deus preparar e abençoar que você seja próximo, seja mesmo, ganhe muito dinheiro. Se puder ter faculdade, 2, 3, 4, 5, que aumente seu salário, faça isso, ganhe muito dinheiro. Abençoe a família, abençoe os seus filhos, deixe uma herança para os seus filhos, mas não esqueça a obra missionária, não esqueça do povo de Deus, não esqueça de servir com a sua renda, porque se você tem é porque Deus permitiu que você tivesse, decretou que você tivesse, e vamos dar conta daquele benefício que Ele nos deu, no que nós usamos. Cuidamos dos nossos, cuidamos das coisas de Deus, se sim ou não, vamos dar conta disso. E tendo feito isso, nós pensamos na coisa do alto, porque quando você pensa nas coisas do alto, você fica despojado das coisas aqui de baixo. E começamos a olhar para Jesus, que é o precursor, que entrou antes de nós, preparando o caminho. Observe, Hebreus 4, de 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, não um que não pode compadecer, mas um que compadece-se das nossas fraquezas, porque nós somos fracos mesmo. E muitas vezes nossa fraqueza é demonstrada em querer ser forte. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Isso aqui não está no esboço. Nem pensei enquanto preparava isso aqui, me veio agora. Muitas vezes nós somos levados à nossa fraqueza pensando que nós somos fortes. E o Paulo nos escreve dizendo o seguinte: quando eu sou forte, então eu sou fraco. E quando eu sou fraco, eu sou forte. Por quê? Muitos pensam, por causa do ministério poderoso, digamos assim, em termos humanos, rico, famoso, afamado, recheado de glórias, pensam que isso é o seu sustento, pensam que isso é a sua firmeza. Enganam-se, a nossa firmeza está nele, em Cristo Jesus, que é a âncora firme da nossa alma, que pode compadecer das nossas fraquezas, porque às vezes a pessoa pensa que a fraqueza é porque está passando um aperto financeiro, alguma coisa assim. Muitas vezes, isso aí é uma bênção na vida da pessoa, porque tem pessoas que ficam bem financeiramente e esquecem-se de Deus. Quantas pessoas, se tivessem dinheiro hoje, não estariam num culto, estariam em qualquer lugar, mesmo no culto? Então, muitas vezes Deus prepara-nos para termos alguma coisa e Ele compadece das nossas fraquezas. Hebreus 10, 19 a 21. Hebreus 10, de 19 a 21. Diz assim o texto: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nós não estamos lendo que ele foi o precursor que entrou além do véu? No templo, no tabernáculo, fala desse último véu, que é o véu que separa o lugar santo dos santos. E ele entrou nos céus, penetrou nos céus, é o precursor, preparou-nos o caminho, compadece nossa fraqueza, roga por nós. Observe. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos, 22, firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha bem,
Verso 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Abre comigo aí, Hebreus 3:6. Hebreus 3, verso 6. Olha o que diz. Lembra a casa de Deus? Hebreus 3:6. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Fiel em toda a sua casa, e a casa somos nós, a casa de Cristo Jesus. Então nós temos alguém que pode rogar por nós. Simão, eu roguei ao Pai por ti, porque Satanás pediu a sua vida, para peneirar, para cirandar com você. Mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfalecesse. E se nós estamos aqui é porque Jesus tem rogado a Deus por nós. Porque quantas vezes, em muitos casos, a soberba, a falta de fé, a tendência maligna para aquele pecado que às vezes a pessoa guarda numa gaveta com muito carinho. Porque há pessoas que pegam o pecado que Jesus já perdoou e lembram dele com prazer e com carinho. Pecados sexuais, pecado de ordem, de vícios. Era tão bom quando eu me ficava ali horas e horas com meus amigos, usando porcarias e me entorpecendo. E outros ficam pensando com alegria. Se você lembrar dos pecados que Cristo perdoou, lembre com alegria porque Ele perdoou, mas pode ter aquele sentimento de tristeza por ter cometido aquilo. Mas alegre-se porque Ele perdoou. Mas não lembre-se com alegria e prazer, olha, era tão bom. Porque aquilo ali era o que machucou. Foi por aquele pecado, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões que Ele foi moído. Foi ferido, machucado e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, se não fosse Jesus, e Jesus ele é apóstolo, sumo sacerdote, só que também ele é profeta e ele é rei. Ele tem esse tríplice ministério, rei, sacerdote e profeta. Mas também ele é apóstolo das nossas confissões. O que nós podemos fazer é viver por ele e para ele, que abriu um novo e vivo caminho pela sua carne rasgada na cruz. E por esse caminho que ele abriu, nós temos acesso ao Pai. Podemos falar com Deus. Não precisamos de outro mediador, somente Jesus. Não precisamos ir até o pastor, ou até o padre, ou até o santo A, B, C, D, nem ao mosteiro tal, nem a basílica, ou enfim. Nós podemos em qualquer lugar, em espírito e em verdade, e buscar. Porque Ele está intercedendo para que nós nos levantemos da nossa fraqueza, da miséria, da mentira, do engano. E nós temos visto nesses últimos tempos uma grande deficiência no meio do povo de Deus, em que o povo de Deus cada vez mais se distancia do Evangelho, cada vez mais se distancia da palavra, cada vez mais fica distante da verdade do Evangelho, abraçando outro Evangelho, recebendo outro Espírito, recebendo outra coisa que não é o Evangelho. E temos visto uma decadência muito grande. Mas abra comigo a sua Bíblia, em Romanos 8:34. Bastante conhecido. Romanos, capítulo 8, verso 34. Que diz a palavra do Senhor. Romanos 8, verso 34, diz assim, só o verso 34. Tá, 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E também intercede pela igreja no Brasil, que vem sofrendo com os coachings, com aquela maligna doutrina, teoria da prosperidade, que vem sofrendo com essas invencionices, que o culto hoje não é mais regulado pela palavra, mas por uma invenção, que o solo escritura está sendo levado por solo invencionices. Observe, para nós encerrarmos, Hebreus capítulo 7, de 26 a 28. Hebreus capítulo 7, do verso 26 ao verso 28. Eu vou ler o 25 também, que é o texto que nós usamos, né? Por isso também pode salvar totalmente, plenamente, perfeitamente
os que por eles se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós temos alguém que intercede por nós, meus irmãos. Nós temos alguém que intercede por você, por mim. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício por todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constituiu o homem sujeito à fraqueza como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém? Constituiu o Filho, que intercede por nós e que é perfeito para sempre.